A PEC do rombo de teto de gastos, oficialmente a PEC de transição, avança na CCJ para ser votada no Senado. Vamos falar dos seus impactos e também do espírito dessa peça legislativa, conforme o texto divulgado pelo relator, e também quais são as ideias econômicas que embasam essa PEC e que são a verdadeira maldição do nosso país. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois sim, precisamos falar da PEC de transição que está avançando, deve ser votada nesta semana no Senado e na próxima na Câmara. E a verdade é que o número final de autorização de gasto adicional para os próximos anos não é tão absurdo como se imaginava inicialmente, ou como o governo eleito Lula desejava, mas ainda assim é um péssimo sinal em termos de controle do gasto público, em termos de trajetória da nossa dívida. Além disso, é realmente frustrante quando a gente lê o texto divulgado pelo relator e se depara com aquelas ideias fracassadas e que condenam o Brasil ao atraso. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, então, da situação atual dessa PEC, os impactos nos mercados, como muita gente até ignora alguns dados fundamentais da nossa dívida pública e do nosso déficit fiscal. E por fim a gente vai destacar alguns trechos contidos então no texto aqui do relator. Primeiro a notícia então da PEC atual, que agora, depois de um acordo entre o Pacheco e o Lira, busca reduzir a PEC de transição para 2 anos apenas. Então a proposta prevê autorização para que o governo federal possa ampliar seus gastos de forma excepcional por 2 anos. Essa é a parte positiva ou menos pior do que antes tinha sido sinalizado e que era realmente o objetivo de Lula. E como diz aqui apenas o primeiro parágrafo, a PEC dará autorização para o governo federal ampliar seus gastos de forma excepcional por 2 anos e não de forma ilimitada, como queria inicialmente a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então esse era o objetivo inicial. Então a PEC está sendo desidratada e deve ser ainda reduzida agora, depois da votação na CCJ. Mas ainda assim, pelas informações que têm sido divulgadas, é possível que o rombo seja na ordem de 150 bilhões de reais para o próximo ano e para 2023 e 2024, não por 4 anos, mas ainda assim é um gasto bem excessivo e adicional. E como é que isso está impactando os mercados no dia de hoje? Primeiro a gente está vendo o dólar, que até está tendo um alívio, olhando o último mês, depois da máxima que chegou ali em quase 5,50, realmente o dólar tem um alívio, justamente por essa sinalização de um gasto adicional menos excessivo do que se imaginava. Então é uma notícia menos pior, mas ainda assim está pressionando, ainda assim deteriora as contas públicas brasileiras. Por isso que a gente vê também o caso do juro brasileiro, aqui o DI Futuro 2023, até subindo e num patamar superior que temos no momento, então sugerindo que o mercado agora espera possivelmente até um aumento de taxa Selic e não mais a manutenção da Selic por conta desse rombo fiscal. Da mesma forma, aqui o DI janeiro 24, comparando com ele menos o DI janeiro 23, a gente vê agora, o que antes era uma expectativa de queda, eu já mostrei esse gráfico em vídeos passados, mas eu retorno com ele aqui, para mostrar como ainda a expectativa agora, depois de toda essa discussão da PEC de rombo, o que a gente está vendo é o mercado prevendo até mesmo um aumento de juros para o próximo ano e para 2024. Então aquela ideia de queda de juros não está mais no horizonte por conta dessa PEC, então eu preciso aguardar para ver como ela vai ser aprovada. Agora a questão dos impactos fiscais, muito se fala da trajetória da dívida pública e quase sempre se referindo única e exclusivamente ao indicador
dívida bruta sobre PIB. E ignorando a métrica brasileira, que muitas vezes utiliza a dívida líquida ou então a dívida desconsiderando os títulos na carteira do Banco Central, e é preciso considerar, porque esse é o critério utilizado pelo mundo inteiro e é o critério que faz sentido, porque ainda assim essa dívida que está imposta no Banco Central precisa ser repaga pelo Tesouro Nacional. Quando a gente olha esse indicador, a dívida bruta brasileira ainda está na casa dos 80%, esse é aqui pelo indicador do Trading Economics, mas eu tenho aqui um gráfico que não está tão atualizado, mas para o nosso objetivo aqui, o que importa, ele é suficiente, que aqui está na casa de 80% e deu uma leve subida, ainda assim é um patamar relativamente elevado. Mas olhando apenas esse indicador, a verdade é que ele conta apenas uma parte da história, porque junto com o peso da dívida sobre o PIB, é importante também entender a composição da dívida, isto é, como está denominada a dívida pública em termos de instrumentos, quais são os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e também o prazo médio da dívida, isto é, em quanto tempo vence essa dívida, em quanto tempo o Tesouro precisa amortizar a dívida passada que foi emitida. E é isso que é quase sempre menosprezado pela imprensa e pelos analistas, mas isso tem um peso muito relevante. E é o que eu quero trazer aqui nesse gráfico até, mostrando o relatório mais recente da dívida pública, esse é o chamado RMD, Relatório Mensal da Dívida Pública, mostrando primeiro a composição da dívida pública por indexador. A parte positiva é apenas a parte cinza aqui da coluna, que mostra a dívida que é denominada em dólares, ou que tem a parte em moeda estrangeira, menos de 5%. Isso realmente é positivo. Significa que o Brasil, em termos de dívida externa, é muito baixo. Então o Brasil não quebra externamente, que é um risco que a Argentina tem, por exemplo. Ainda assim, a composição da nossa dívida é muito ruim, porque nós temos quase 38% e que vem aumentando constantemente nos últimos 2 anos, é dívida de taxa flutuante, isto é, pós-fixada, a chamada LFT, Letra Financeira do Tesouro, que são a dívida, que são todos os títulos que pagam uma taxa de juros que é pós-fixada e que ela varia conforme a variação da Selic. A outra parte que também é bem prejudicial para o gerenciamento da dívida pública é esse quase segundo terço de dívida, que é 30,4% índice de preços, as NTN-Bs, ou outro índice de preço, que o governo também precisa pagar mais a variação da taxa de inflação. Isso significa que é mais um ônus, se a inflação sobe, é mais um fardo fiscal, porque fica mais custoso fazer o serviço dessa dívida. A parte que é mais positiva e que essa que deveria aumentar mais é justamente a parte aqui em azul escuro, chamada de pré-fixado, com apenas 27,1%, e é o que tem diminuído. E vejam que é o menor patamar desde 2020, vamos ver? Bom, não chega, é o menor patamar nesses últimos 10 anos e segue em queda, o que sugere que o mercado não está querendo financiar o Tesouro à taxa pré-fixada. Esse tipo de instrumento, que é o que dá mais tranquilidade na rolagem da dívida, é o que os países desenvolvidos mais utilizam. No caso dos Estados Unidos, Europa, Japão, a maior parte da dívida, mais de 80%, é sempre em pré-fixado. No Brasil, é menos de 30% e tem declinado. Esse é o grande ponto negativo. Além disso, o que se soma a esse problema é que não apenas os investidores locais e estrangeiros não querem financiar o Tesouro a taxas pré-fixadas, não num volume muito elevado, mas quando assim o fazem, exigem um prazo de vencimento bem mais curto, porque não querem financiar o Tesouro por 10, 15, 20 ou 30 anos, como é possível fazer na Europa, Estados Unidos e Japão. E olhando essa métrica de prazo médio de vencimento da dívida pública, essa é a situação atual no último relatório de outubro, onde o nosso prazo médio está aqui em 4,03, esse é o prazo médio total, sendo que da dívida pública externa é 7,24 anos, essa é a que a gente consegue se financiar num prazo mais longo, porque, claro, é dívida denominada em dólar, mas essa é uma parcela bem pequena. A maior parte da dívida vence em apenas
3,88 anos, então menos de 4 anos, que é a dívida denominada em reais. Isso significa que em menos de 4 anos, o Tesouro Nacional precisa repagar toda a sua dívida. Esse é um prazo de vencimento extremamente curto, considerando também o perfil da dívida em termos de instrumentos, pré-fixado, pós-fixado e taxa e índice de preços. Lá fora, Estados Unidos, que tem até um prazo de vencimento relativamente baixo, comparando com seus pares, está na casa de 6 anos e meio. Inglaterra tem cerca de 14 anos de prazo médio de vencimento. Isso significa que dívida PIB de 80% para países similares não diz muita coisa se o prazo de vencimento de um país é 4% e se o outro é 14 anos, é 4 anos e 14 anos. Essa é uma brutal diferença, porque é um grande fardo e exige desembolso do Tesouro Nacional para amortizar essa dívida passada e emitir dívida nova. Esse é o grande problema, e quando a gente compara esse repagamento da dívida, a amortização, o que eu digo que é o déficit real do país, não apenas o déficit nominal, que considera despesas correntes mais despesas com juros, mas também a despesa com a rolagem dessa dívida. E quanto menor for o prazo de vencimento, menor for o prazo médio, maior será esse fardo. E quando a gente inclui essa despesa também no déficit total, a foto vai para casa de 24%. Esse último dado foi atualizado em abril deste ano, mas dá uma noção de magnitude, onde o déficit real é muito maior e esse dado praticamente nunca se fala. Ele é completamente ignorado. Então, quando a gente percebe o que está acontecendo e a sinalização de deterioração das contas públicas, tudo isso vai acabar sendo pressionado. É o juro que vai subir, como está subindo, é o câmbio que acabou se depreciando, como já se depreciou, são os investidores que vão começar a exigir dívida num prazo menor, pré-fixado em 5 anos, não vamos querer, pode reduzir esse prazo, para pré-fixado eu vou reduzir ainda mais. Ou então pode ser pós-fixado, mas num prazo que pode ser um pouco mais longo, mas taxa flutuante, ou então índice de preços. Isso é o que vai acabar acontecendo invariavelmente, não há mágica. Então é importante que a gente tenha em mente esses efeitos todos por consequência de uma deterioração nas contas públicas e na trajetória da dívida. Agora a parte final dessa dívida, desse vídeo, é o texto que foi divulgado pelo relator e que realmente, não é uma surpresa, mas é aquela frustração quando a gente se depara com essas ideias que são atrasadas, são fracassadas, que a gente já tentou e que revelam toda a ideia econômica que embasa esse tipo de iniciativa e é o que está substanciando boa parte da PEC atual e também a ideia que está nas cabeças dos assessores, dos economistas que estão sendo ouvidos pela Câmara, pelo Senado e a equipe também de transição e a equipe do governo eleito Lula. E eu quero começar então mostrando primeiro aqui, apenas o primeiro parágrafo que eu quero destacar, onde diz o seguinte, que é sobre o relatório. Vem para a deliberação desta CCJ as propostas de emenda da Constituição, cujo objetivo comum é criar espaço fiscal para ampliação de gastos primários no próximo ou próximos anos. Olha, isso não é criar espaço fiscal, é criar espaço legal para se gastar mais. Espaço fiscal adicional seria compensar o aumento de gastos com redução de gastos em outra parte. Ou então, aumentar gasto de um lado, mas também aumentar imposto para não aumentar o déficit, o que seria o pior dos mundos. Mais gasto e mais imposto ainda. Mas a PEC não está criando espaço fiscal, está apenas criando espaço legal para que se possa gastar mais, mesmo com o teto de gastos em vigor. Mas a parte mais importante desse texto todo, que eu preciso destacar, está mais aqui para o finalzinho, na página 15, onde na parte da análise da PEC diz o seguinte: além de não comprometer a sustentabilidade da dívida, os gastos adicionais propiciados por esta PEC poderão, em verdade, ampliar a capacidade de pagamento do governo. Projeta-se em 69,3 bilhões a expansão do programa Auxílio Brasil ou do que vier a substituí-lo. A teoria keynesiana tradicional, bem como a chamada teoria monetária moderna, ou MMT, a Modern Monetary Theory, enfatizam o papel central da política fiscal em contraposição à política monetária.
para recuperar a economia de um país. Mais especificamente, recomendam a expansão de gastos públicos sem a devida compensação na forma de elevação de tributos. Potencializa-se, dessa forma, o efeito multiplicador de tais gastos. Pois aí temos, então, a teoria monetária moderna, que o Brasil já cansou de implementá-la na prática nos anos 80 e início dos anos 90, que aquilo era a MMT na veia, onde o Estado gastava sem parar e o Banco Central financiava esse gasto sem precisar emitir dívida, simplesmente criando dinheiro, emitindo moeda para que o Tesouro pudesse gastá-la. Era isso feito por meio da conta movimento, a conta que o Tesouro Nacional tinha no Banco do Brasil e que era coberta, todo o rombo era coberto pelo Banco Central do Brasil e também pelos diversos bancos estaduais que financiavam a esbórnia fiscal dos respectivos estados. Nós já tentamos isso no passado e não dá certo. Essa ideia do multiplicador de gasto, essa é uma falácia keynesiana e que não funciona. E se isso funcionasse, e se a MMT e essa ideia de imprimir dinheiro ou de aumentar o gasto público fosse tão boa para a economia, por que parar em 150 bilhões? Por que parar em 200? Vamos fazer apenas isso e pronto. Se a gente consegue multiplicar o gasto por meio multiplicar o investimento e produção por meio do gasto público, por que parar nesses montantes? Vamos até o limite da imaginação. É isso que deveria ser feito, mas é claro, isso não funciona. E além do mais, nós tivemos recentemente o melhor exemplo na prática de teoria monetária moderna em países desenvolvidos, que foi o que aconteceu depois da pandemia, com toda a monetização de dívida pelo Banco Central Americano, pelo Fed, pelo Banco Central Europeu, pelo Banco do Japão, pelo Banco da Inglaterra, e o que nós tivemos nos últimos 18 meses foi a maior inflação nos últimos 40 anos em dólares. Então, teoria monetária moderna não funciona nem em teoria e nem muito menos na prática. Nem no Brasil e nem no restante do planeta. E agora ver esse tipo de ideia subsidiando e embasando a PEC do rombo de teto de gastos é realmente de se jogar da janela. Mas enfim, eu quero continuar apenas mais um parágrafo porque é preciso falar sobre ele também. Aqui diz o seguinte, para terminar. Cabe também enfatizar, como apontam alguns adeptos da MMT, que o aumento de gastos públicos não pode provocar crise de desconfiança em países que emitem dívida na própria moeda. Ou seja, se o financiamento das despesas fosse feito em moeda estrangeira, seria justificável uma preocupação com a solvência do país. Mas como os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional são em reais, não existe a possibilidade de o governo não pagar. É verdade. Não existe a possibilidade do governo não pagar em valores nominais a dívida contraída. E ele não tendo tanta dívida externa emitida, ele tem uma situação relativamente mais tranquila, coisa que não tem a Argentina, porque ele não precisa repagar essa dívida em dólares. A maior parte dessa dívida está em reais. Agora, emitindo moeda, gerando inflação e desvalorizando o nosso dinheiro, isso vai fazer com que o governo repague a dívida antiga com um dinheiro que vale muito menos, com um dinheiro cujo poder de compra foi destruído por conta desse tipo de política. Então sim, o governo, claro, consegue repagar a dívida na mesma moeda, mas uma moeda que vai comprar muito menos do que comprava anteriormente. Isso é a chamada inflação. É a perda de poder de compra do dinheiro. E o que a PEC da transição do rombo de teto de gastos pode dar com uma mão na forma de benefício social, na forma de transferência de rendas, ela vai acabar tirando na forma de inflação, de destruição de poder de compra do dinheiro, na forma de recessão, na forma de desemprego. Não há mágica, e seja com teoria monetária moderna, antiga, não vai dar certo, como já não deu no Brasil do passado e nem recentemente com países desenvolvidos. Mas é o que temos para hoje, essa PEC vai avançar. Vamos seguir acompanhando para ver os próximos capítulos e qual será o número final. Mas não é uma notícia positiva e está se confirmando a ideia de um governo Lula mais gastador, mais fiel às suas raízes de Estado, indutor da economia, gastando mais, possivelmente cobrando mais impostos e gerando mais inflação e uma economia que não vai crescer de forma sustentável. Infelizmente, essa é a conclusão do que a gente está vendo até agora e isso o governo nem tomou posse ainda. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido informativo.
compartilhem e volto no próximo. Obrigado. Pois bem, eu vou colocar o link aqui do texto, vale a pena ler ele, pelo menos a parte aqui de análise, a gente fica até desabafa, é frustrante, é indignante, mas enfim, é Brasil.